Então, por que a igreja existe mesmo? 2 domingos pregando sobre isso, né? Qual é uma primeira razão porque a igreja existe? E geralmente as pessoas dizem... Para louvar a Deus. Domingo foi esse tema, né? Glorificar a Deus, né? A igreja existe para glorificar a Deus. O Douglas lembrou isso aqui no momento dos cânticos. E qual que foi a outra coisa? No outro domingo? As pessoas só pensam geralmente nisso, né? Cuidar de mim, da minha família. Quase a maioria absoluta da pesquisa respondeu assim. Os pastores, quase a maioria absoluta, responderam o oposto, né? Ganhar o mundo para Cristo. Pois é. Então, relembrando isso, que a igreja de fato é onde está o movimento de Deus. O salmista falou isso, Salmo 133. Pregava domingo passado em Efésios, onde Paulo escreve que Deus colocou Jesus como cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. E por isso, como corpo de Jesus, nós existimos para evangelizar, sim, ganhar almas para o seu reino, para o reino de Jesus, mas a igreja existe para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Então, bom, meu irmão Gideão de volta aqui já, que bênção. O irmão Gideão passou por um tratamento aí, já está se recuperando bem. E então nós lembramos do domingo passado, que pouca gente às vezes lembra disso, né? Muitos pensam assim, ganhar o mundo e cuidar de mim, cuidar da minha família, a igreja é para isso. Mas uma razão básica, fundamental, realmente essencial para a glória de Deus. Então a gente relembrou por quê? Por causa da criação. Nós fomos criados para a glória de Deus. Esse é o objetivo número 1 da nossa existência. A razão principal da nossa existência, Isaías 43, versículo 7, que fizemos menção, e Efésios 3, 21, onde Paulo escrevendo a igreja fala, a esse glória na igreja. A esse quem? A esse Deus maravilhoso e Deus glorioso. Mas inclui mais do que isso, porque a igreja existe. Inclui mais do que o culto, mais do que o louvor, mais do que a própria liturgia que nós temos, a prática que a gente chama das ordenanças, batismo, ceia. Inclui aqui uma vida de submissão. A igreja existe para ensinar o crente como ter e desenvolver uma vida de submissão à vontade de Deus. Uma vida de serviço, uma vida de cooperação, uma vida de convivência como irmãos. Então nós aprendemos isso na igreja. E isso requer bastante trabalho. Isso requer manutenção, sustentação, isso requer cuidado. Então a igreja existe também para cuidar de si mesma. Então, um outro objetivo importante da igreja existir é cuidar de si mesma. O cuidado na Bíblia é muito maravilhoso. O cuidado é uma das maravilhas de Deus que nós lemos na palavra. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 12, quando Deus está falando através de Moisés, daquela geração que vai entrar em Canaã, Deus fala, olha, essa terra é terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente. Então Deus prometeu aquela terra desde Abraão, e agora está dizendo através de Moisés, olha, estou cuidando dessa terra. E ele fala da chuva, e ele fala das estações do ano, que ele está cuidando o ano inteiro. O cuidado é uma maravilha de Deus, e vemos isso. Também o salmista, no Salmo 40, versículo 17, ele fala, eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Então, não só cuida da terra, não é? Mas ele fala, ele cuida da pessoa, ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de cada um como indivíduo. E o salmista está dizendo assim, o Senhor cuida de mim. O Senhor é meu auxílio, meu libertador, meu Deus. Em Lucas, capítulo 10, versículo 35, o Senhor Jesus contou a parábola do bom samaritano, e o bom samaritano representa o cristão, representa aquele que entendeu o amor de Deus, aquele que pratica uma vida de submissão. E quando ele leva aquele homem ferido para o lugar, e lá hospeda, na hospedaria, aquele homem
tira 2 dinheiros e diz para o hospedeiro: olha, cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então, a vida cristã é uma vida também de cuidado do outro. Quando nós nos encontramos, quando nós nos auxiliamos, nos socorremos, é uma vida de cuidado. João capítulo 10, versículo 13, o Senhor Jesus falando que existem pessoas que se apresentam no mundo como pastores. E ele fala: mas são mercenários, porque eles não têm cuidado das ovelhas. Então o pastor tem cuidado das ovelhas. E Deus prepara homens separados, homens chamados para esse ofício, porque é para o cuidado. E também Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, ele recomenda àquele jovem pastor: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então aquele jovem pastor precisava aprender a cuidar de si mesmo e cuidar da doutrina, porque a doutrina é essencial para o fortalecimento da igreja, para o crescimento e aperfeiçoamento da igreja. Então, a missão da igreja inclui cuidado, a missão para consigo mesma, como aconteceu nos dias do primeiro século, a igreja cristã, a igreja primitiva. Lemos em Atos capítulo 2, havia cuidado, havia convivência, havia comunhão. E lemos assim no capítulo 2, versículos 42 em diante: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No versículo 44 fala: estavam unidos. No 46 diz: eles continuavam a se reunir no pátio do templo, eles partiam pão em suas casas, juntos. Verso 47 fala: louvando a Deus por tudo. Eles eram estimados pelo povo, porque o povo via o cuidado que existia entre eles. A marca dos cristãos que impactou todo o Império Romano, naquele tempo, foi o amor. Foi a expressão do cuidado de uns com os outros. E o cuidado foi demonstrado também para com o próximo. E chegou ao ponto do imperador, na época, ficar admirado: olha como eles se amam. Ele via que muitos romanos colocavam os doentes, os seus idosos, na beira do caminho para morrer à míngua. E os cristãos iam lá, como o bom samaritano, compadeciam dos doentes, acolhiam aqueles doentes, tratavam aqueles doentes, eles eram recuperados, eles eram salvos, eles passavam a conhecer o cuidado de Deus, o amor de Deus. Isso foi impactando o império, ao ponto de até o imperador depois se fazer de cristão para não perder o trono. Então, o cuidado, o amor, é uma marca da igreja de Jesus. E a igreja, então, existe para cuidar de si mesma também. E a igreja promove isso através da comunhão, da manutenção, da conservação disso, de seus membros. Como? Uma vida dedicada. Uma vida dedicada. Nós estamos nos dedicando aqui semanalmente um tempo para estarmos juntos, para orar, para estudar a palavra juntos, para testemunharmos, para louvar e para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Mas esse momento que estamos juntos, é um momento que fortalece a nossa comunhão. E isso é manutenção, isso é conservação do amor, do cuidado, isso é fortalecimento da igreja. Também através do trabalho que é desenvolvido. Todo o trabalho que é desenvolvido, todo o treinamento que é exercido, todo o serviço, isso gera um testemunho, tanto interno como também externo, para alcançar as pessoas lá fora no mundo. Então isso está incluído aqui, o treinamento dos crentes, o desenvolvimento de cada crente, através do seu dom, dos seus talentos, e isso é um cuidado da igreja para consigo mesma. Paulo, falando sobre essa assistência, sobre esse cuidado, em Gálatas capítulo 6, ele fala: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, aos domésticos da fé. Então isso é o cuidado da igreja, o cuidado para consigo mesma. Nesse sentido, a igreja aprende com o Novo Testamento que somos um corpo, e o único que é cabeça é Jesus. Ele é o Senhor, e todos nós somos membros deste corpo.
Nós temos uma liderança, sim, para fazer o melhor trabalho, cada um na sua função, mas nós somos povo de Deus, nós somos o corpo que é a igreja de Jesus, como escreveu o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2. Ele diz, nós somos o povo de Deus. Fala, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o propósito é a gente anunciar, é proclamar as grandezas de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele fala, nós somos o povo de Deus. Então quando a igreja, ela cuida de si mesma, ela está cuidando do povo de Deus. O povo de Deus se cuida. E ele demonstra isso de uma forma peculiar. E muitas pessoas são tocadas lá fora pelo bom testemunho da igreja nessa direção, nesse sentido. Passando a pandemia, a gente vendo passando aos poucos, né? Parece que ela vai passando. Nós agora temos uma oportunidade ímpar de cumprir essa missão, de anunciar essas pessoas que estão desiludidas com essa modernidade que agora foi afetada pela doença, desiludidas com o consumismo que andava desenfreado e por causa da Covid, agora eles viram que a vida é tão fútil, né? Que a vida pós-pandemia se torna tão fútil, a futilidade da vida. E essas pessoas estavam tão presas num mundo tão inquieto, tão incrédulo, podem ter uma abertura agora para conhecer o amor de Deus, o cuidar de Deus, e só o fato de estarem vivas, né? Isso é uma razão de a gente começar também a falar, olha, é o cuidado de Deus, você está vivo, Deus cuidou de você, Deus preservou a sua vida, mesmo sem saber, Deus está cuidando de você. Então há esperança, e é tempo de falar sobre esperança para essas pessoas. Então quando nós cuidamos da igreja, quando nós cuidamos de nós mesmos, quando nós cuidamos da igreja em si, nós estamos melhorando essa performance, melhorando esse entusiasmo e essa comunicação para levar este mundo perdido o amor de Deus. Então isso inclui nesse cuidado os ministérios da igreja. Então aqui entra o que cada um tem como seu dom. E cada um tem um lugar no corpo. Se alguém não está trabalhando em algum ministério da igreja, não está trabalhando em alguma área do serviço cristão através da igreja, precisa se encontrar, precisa encontrar-se no seu lugar, no seu devido lugar, compreendendo o seu dom e colocando-se em submissão à vontade de Deus para o exercício do trabalho. Como os dons são muitos, são diversos, nós vemos que mesmo no comecinho lá da igreja primitiva, eles já começaram a se formar esses ministérios. Por exemplo, o ministério dos diáconos. Em Atos capítulo 6, ele começou por uma necessidade. Os apóstolos estavam sobrecarregados, ministrando a palavra de Deus, e algumas pessoas estavam se queixando que estavam passando necessidade. Então eles escolheram homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação. 7 homens foram eleitos, escolhidos pela igreja para exercer o ministério de ação social, o ministério de servir às mesas dos pobres, das viúvas, dos necessitados. E os apóstolos continuaram se dedicando à oração e ao ministério da palavra. E em Atos capítulo 11 nós lemos também que a igreja estava se multiplicando e também se multiplicava o número dos líderes da igreja. E Atos capítulo 11, versículo 30, quando os cristãos da Antioquia foram levar o socorro, uma ajuda para os pobres, por causa da fome que se agravou, eles entregaram as suas ofertas aos presbíteros. Então nós lemos no plural os presbíteros, eles eram vários, não era um só que estava em Jerusalém. Não há menção aqui dos apóstolos, provavelmente os apóstolos estavam todos viajando, ocupados em missões, e agora em Jerusalém estavam os presbíteros, e eles estavam ali, e eles são mencionados no livro de Atos por Lucas, mostrando que a igreja se organiza conforme a necessidade, e ela treina novas lideranças, para que essas lideranças continuem o trabalho, mesmo quando os apóstolos não estavam presentes. Havia uma descentralização de poder. Não era o apóstolo Pedro o centralizador do poder, como algumas igrejas acham que ele era ali o líder e todo mundo estava debaixo. Não, Pedro estava em alguma viagem e Tiago já estava morto e João estava em outra viagem e Tomé e assim por diante, os apóstolos não estavam lá. E só fala dos presbíteros. Eles estavam equipados, estavam preparados, eles estavam treinados para realizar a obra.
E quando Paulo escreve em Efésios capítulo 4, de verso 11 a 16, ele fala sobre essa estruturação para a igreja ser cuidada, essa liderança que foi necessária e Deus concedeu dons. E ele fala no versículo 11 sobre essa tarefa dos líderes. Ele diz assim: Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, como a King James traduz. Então a tarefa desses líderes, diz o versículo a seguir qual era. A tarefa era aperfeiçoar os santos, preparar os santos, cuidar da igreja, cuidar de cada membro da igreja, para que cada membro fosse aperfeiçoado. Então a igreja existe para se aperfeiçoar. Se um crente não está sendo aperfeiçoado, alguma coisa está errada. Se a sua vida não muda, não melhora, não progride, não é aperfeiçoada de um domingo para outro, de uma semana para outra, alguma coisa está errada. É preciso rever se há pecado, confissão do pecado, abandono do pecado, e voltar a ter entusiasmo e estar com os crentes na igreja. Se é falta de leitura da Bíblia, então ler a Bíblia. Se é falta de ouvir a mensagem e se deixar preparar e aperfeiçoar, precisa abrir os ouvidos e permitir que o Espírito Santo trabalhe e ministre no seu coração, porque esses líderes existem para aperfeiçoar os crentes. Aperfeiçoar para quê? Para a obra do ministério. Veja só, está falando dos santos. Está falando de todos os crentes. Aqui, santos são vocês, somos todos nós. E nós somos desafiados a buscar a perfeição para a obra do ministério, para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. No versículo 13, continua, o alcance disso qual é? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. O alcance é chegar à maturidade. Então, a igreja existe para levar cada crente à maturidade, a alcançar a maturidade cristã, atingir, como diz aqui, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então é possível. Então é possível cada um de nós amadurecer a tal ponto de alcançarmos a medida da estatura da plenitude de Cristo, porque Deus está dizendo que Ele deu os líderes, os apóstolos, Ele deu os profetas, os evangelistas, pastores e mestres para isso, para que os crentes sejam aperfeiçoados e cheguem à estatura da medida do varão perfeito, da plenitude de Cristo. Mas prossegue, o objetivo ainda é mais. É para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina, diz o verso 14. Nem pela malícia das falsas doutrinas dos homens perversos que induzem os incautos ao erro. Nós somos treinados na igreja para perceber as heresias, para detectar, para reconhecer os erros, as fraudes que os homens inventam com astúcia, com maquinação, para desviar o crente do caminho e induzir ao erro. Então a igreja existe para cuidar disso. Versículo 15 diz, para chegarmos todos nós unidos, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o alvo é nunca parar de crescer. Crescer, crescer, como a gente cantava desde criança, eu vou crescer. E assim a vida cristã é sempre crescer. É um crescimento que não tem fim. É como se fosse na formação acadêmica, a gente pensa que termina com a graduação, não. Mas quem pode vai fazer pós-graduação, quem pode vai fazer um mestrado, quem pode vai fazer um doutorado, quem pode vai fazer o pós-doutorado. E o conhecimento não tem um teto. Assim a vida cristã não tem um teto, nós temos que crescer. E nunca deixar de crescer, crescer em tudo naquele que é Cristo cabeça. Então, assim diz Paulo no verso 16, estamos aqui em Efésios 4 ainda, no verso 16 diz, nós vamos ser edificados como igreja, de maneira que bem ajustado o corpo, bem auxiliado por todos, como juntas que estão no nosso corpo, iremos crescer e nos edificar de tal forma que o amor será a marca da igreja. E cada um vai realizar a sua função, vai desenvolver a sua função. Então,
a igreja cuida de si com esse objetivo. Temos que ter isso em mente. O aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento de cada crente. Ninguém pode ficar de fora, ninguém pode ficar para trás. Todos precisam estar juntos e permitir que a sua vida seja aperfeiçoada. Porque alguém só é aperfeiçoado se ele quer. Alguém só cresce até a maturidade cristã se ele quer. Porque se não quer, não tem como fazer isso. Isso é como a obra da salvação. Ninguém pode abrir a porta para Jesus entrar do lado de fora. Eu não posso abrir a porta de ninguém. Mas cada um pode abrir a sua porta para Jesus dizer: Jesus, entra aqui, tem misericórdia de mim, pecador. Assim, o crescimento cristão também depende da vontade de cada um. Para que se ache no lugar do seu ministério da igreja, lá na igreja, aqui na igreja. Quando Paulo usa essa palavra aperfeiçoamento, catartismo, está dizendo, essa palavra quer dizer como consertar as redes. Jesus usou muitas vezes a figura de consertar as redes. Estar ali preparando a rede para ir de volta ao mar para lançar e pescar os peixes. É o equipamento, é o preparo que se deve ter. E nós queremos ganhar o mundo para Cristo, nós queremos evangelizar, nós queremos testemunhar, distribuir o Evangelho de João, fazer o estudo bíblico com os nossos amigos e parentes, pessoas que Deus vai colocar, está colocando no nosso caminho. Mas nós precisamos de preparo para isso. E quando nós nos preparamos, estamos equipados, então somos aperfeiçoados, nós nos ocupamos no ministério. O que Deus tem para nós fazer, nós nos colocamos à disposição e vamos fazer bem feito. Isso chama aperfeiçoamento. Para que os santos sejam preparados, existe bastante serviço. Por isso, Paulo está dizendo aqui que Deus deu. Ele deu as ferramentas. Ele deu as condições. Ele deu os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres para isso. Para o aperfeiçoamento da igreja, dos santos. Para a obra eles possam ministrar e a igreja toda ser edificada. Mas o que aconteceu ao longo dos séculos? O que aconteceu ao longo dos séculos? Houve uma invertida nesse processo. A gente lê esse versículo de Efésios 4:11, hoje, em alguns lugares ou em muitos lugares, está invertida a situação. Ela está assim: Deus deu os santos para honrar, obedecer, sustentar, velar aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, que deverão trabalhar para a edificação da igreja. Não é isso que o apóstolo Paulo escreveu, não é? Deus não deu os santos para honrar, sustentar essa classe de ministros, e aqui Paulo chama de 4, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que desses devem trabalhar para edificar a igreja. Então, aconteceu algo durante os séculos na história cristã. Ray Stedman, naquele livro, A Igreja, o Corpo Vivo de Cristo, li esse livro ainda no seminário, quando era seminarista, lá em 1980, por aí. Ele falou que essa transferência aconteceu gradativamente. Não foi uma coisa de repente. A gente nem percebe, se não lê a história, se não conhecer a história, o que aconteceu. Houve uma transferência gradativa de responsabilidade do povo. Era responsabilidade do povo. Mas isso foi denominado para o clero, responsabilidade dos pastores. O conceito bíblico de que todo crente é um sacerdote diante de Deus foi se perdendo aos poucos. Surgindo um corpo especial de supercristãos que eram procurados praticamente para todos os fins. E o ministério foi, portanto, posto em plano aos profissionais. Então, se tornou profissão exercer o ministério na igreja. Mas o que a Bíblia diz? Que o ministério é de todos nós. Cada um tem o seu ministério para ser desenvolvido na igreja. Sabia que você tem um ministério para ser desenvolvido na igreja? Todos têm. Existe o ministério pastoral, mas existem diversos ministérios. Hoje não tenho tempo para falar sobre isso, mas existe diversidade de ministérios. Nós temos lido na Bíblia muitas vezes sobre isto. Então não sobrou para os crentes fazerem algo, isso ficou tudo em responsabilidade do que foi chamado ministério pastoral, de maneira que tudo se inverteu.
Não era isso que Deus planejou para a igreja. Não era isso que o apóstolo Paulo escreveu nesse capítulo 4 de Efésios, lá no versículo 11. O que ele escreveu foi: Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos realizem a obra do ministério, para assim acontecer a edificação da igreja. Então a igreja existe para cuidar de si mesma, para ajudar que cada crente encontre o seu lugar, o seu ministério, para que, encontrando o seu ministério, seja aperfeiçoado nele e, trabalhando nele, coopere juntamente com todos para a edificação da igreja. Então, se o quadro está invertido, a igreja está, muitas vezes, só na dependência de 1, 2, 3, 4 que estão trabalhando na igreja. Mas se a ordem bíblica é seguida, todos os crentes estão envolvidos no trabalho e desenvolvendo o trabalho, cada um no seu dom, na sua função, o seu lugar no corpo. E isso faz, de fato, o aumento do corpo, a edificação da igreja. Então, a igreja existe para evangelizar o mundo? Sim. Ela existe para glorificar a Deus? Sim. Estamos fazendo bem isso. Mas será que nós estamos cuidando bem de si mesmo? E desenvolvendo cada um o seu próprio ministério, para que a igreja seja aperfeiçoada, cada um seja aperfeiçoado, o ministério seja exercido e a edificação da igreja aconteça do modo como Deus planejou. Essa que é a questão. Nós devemos refletir. Outro dia eu perguntei, se alguém não sabe os dons, nós estamos aqui justamente para ajudar nessa área, descobrir os dons. Aqui nós já fizemos na igreja sobre isso, o estudo, questionário, teste dos dons. Quantos estão aqui na igreja que já fizeram? Nós já fizemos algum tempo atrás, né? Então, muitos irmãos não fizeram. Precisamos refazer isso. Vamos preparar esses formulários, teste dos dons, vamos rever isso. Hoje de manhã nós começamos a reunir o conselho da igreja, nós vamos reunir dominicalmente. Hoje foi para a gente avaliar e agradecer a Deus, avaliar e orar. Eu fiquei surpreso quantas coisas surgiram, E para cada uma delas uma oração foi feita de gratidão e pedindo a bênção, a direção por aquilo que Deus tem para nós. Agora, pós-pandemia, a gente está saindo da pandemia assim, como que a gente vai trabalhar? Deus, a gente precisa que Deus nos dê direção. Nós temos um trabalho que foi iniciado alguns anos atrás, um planejamento, vamos retomar aquilo aos poucos, mas ver como nos adaptar nesse novo normal, Vamos voltando ao novo normal. E a igreja tem um papel muito importante nessa hora. E nós temos um importante trabalho a realizar, porque estamos nos cuidando para isso, e estamos nos preparando para isso, e sabemos que lá fora muita gente carente, e necessitada da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, e Deus quer usar cada um. E quanto mais pessoas estarão envolvidas nesse processo, nesse trabalho, então mais pessoas serão alcançadas. Estamos então nesse esforço, vamos orar, vamos continuar nos submetendo à vontade de Deus, lembrar que nós existimos não só para glorificar a Deus, para evangelizar, mas para nos submeter à vontade de Deus. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós vamos buscar, Senhor, qual que é o meu lugar? Onde que é o meu lugar? Eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero fazer aquilo para o qual o Senhor me preparou, o Senhor me chamou. Então lembra disso. Não é só pastor que foi chamado para trabalhar. Cada crente foi chamado para trabalhar no ministério na igreja. E existem muitos ministérios. Alguns ministérios nossos na igreja que estão funcionando muito bem. Hoje a gente relembrou isso, no momento da nossa oração de conselho, de gratidão a Deus. Mas existe mais ainda por fazer. E há mais possibilidade de trabalho. E há mais oportunidade para a gente edificar a igreja e trabalhar nisso como um corpo. Como um corpo. E Jesus é o cabeça, e certamente Ele vai falar com você. Jesus é o Senhor, e certamente Ele vai mostrar para você qual é o seu lugar. O mais importante é descobrir o lugar nessa hora, para quem não sabe, o seu lugar.
Isso é muito importante. Quando a gente sabe, tem convicção disso, a gente fica bem firme. Aconteça o que acontecer, a gente não desanima. Aconteça o que acontecer, a gente fica firme ali, na posição, como soldado. Eu fui treinado, o pastor Tito também foi do exército, né? A gente foi treinado para algumas coisas, para ficar firme, até para morrer. Né, Pimentel? Até para morrer, mas não se render. Então, a gente sabe o que é isso aí. E a igreja também tem que ser treinado nisso. Tem que ser treinado. E às vezes não é fácil o treinamento. Eu hoje ainda estava lembrando isso. Quando eu fiquei viúva, a primeira vez que eu entrei viúvo por essa porta, o diabo soprou no meu ouvido, o que eu estava fazendo aqui? Eu falei assim, eu estou aqui para continuar a obra do meu Senhor. Eu lembro disso, nunca vou esquecer isso. Então, você precisa ter convicção. Tem que saber qual é o seu lugar. Por que você está aqui? E estar submisso à vontade do Senhor é entender o seu lugar no corpo. Não é tomar lugar do outro. Tem gente que está na igreja para tomar lugar do outro. Então a igreja começa a ter divisão, discórdia, porque um quer tomar um lugar do outro. Não, a igreja tem lugar para todo mundo. Todo mundo tem o seu lugar na igreja. O corpo não tem briga, ó. Cada membro do corpo está no seu lugar. E ele vai funcionar perfeitamente se ele tiver saúde. A igreja é isso, nós precisamos entender qual é o meu lugar. Eu quero estar no meu lugar. O meu lugar é meu lugar. Ninguém vai estar lá. Deus me quer ali. E eu vou fazer de tudo para agradar o meu Senhor. Porque Ele me amou tanto. E Ele me tirou de uma vida tão fria. Ele me tirou de uma vida tão vazia. Ele deu sentido à minha vida. E eu tenho alegria. Enfim, você vai lembrar quantas coisas Deus fez por você. E você vai uma hora entender, mas eu tenho um lugar nesse corpo. E eu quero fazer o meu trabalho nesse corpo. Para que a igreja tenha o crescimento que depende de mim também. Para que a glória de Deus seja manifestada. Então vamos pensar nisso, vamos nos ocupar mais nisso também. Lembrando que a igreja existe também para isso. Para cuidar de si mesmo. Eu quero ajudar você que não sabe qual é o seu dom. Os irmãos aqui que sabem, estão treinados, vão ajudar também. Seu professor de EBD e os líderes da igreja. Mas então se disponha. Chega para um de nós, fala assim, eu quero saber como é o dom. E numa conversa a gente pode ajudar conversando, descobrindo o seu interesse e a sua aptidão e assim por diante. Vamos fazer o teste, vamos fazer um estudo, vamos treinar você. E isso vai fazer muito bem para você. Muito bem para a sua saúde espiritual. Muito bem para a sua saúde emocional, comportamental. Isso vai fazer muito bem para o seu relacionamento. Você vai ver que na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, as coisas vão andar bem. Porque você vai se sentir no lugar que Deus quer você. E isso vai trazer uma saúde extraordinária para você. De tal forma que isso vai abençoar, impactar outras pessoas e contagiar outras pessoas para querer também essa novidade de vida. O trabalho de Deus, em todo sentido, ele é maravilhoso. O irmão que está em casa também, a irmã, os amigos que estão conosco neste culto, é a mesma coisa, né? É para todos nós. Quem não pode estar aqui, pede para nós no chat da igreja, vamos enviar o teste dos dons, vamos conversar sobre isso. Quando você voltar, já volta no seu lugar na igreja, no seu trabalho. Ah, que maravilha será. Vamos orar, vamos nos apresentar a Deus como bem dispostos, bem submissos para a sua vontade, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo não só esteja aqui glorificando a Deus, se ocupando em ganhar o mundo, mas cuidando bem de si mesma, tendo uma boa saúde, uma saúde que abençoa todo mundo ao redor.